Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ConectaCast. Hoje nós temos aqui Flávia e Vanessa, que são as nossas convidadas, para um bate-papo especial hoje sobre o processo de suporte a pessoas. Então, eu, você, todos nós aqui, inclusive elas, somos funcionários da companhia e temos necessidades diversas para com o time de RH. Então, hoje, o nosso episódio, a gente vai falar um pouquinho desse processo de suporte a pessoas e vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouco mais, saber os nossos canais de atendimento e como que a gente trabalha nesse processo. Então, Flávia, Vanessa, bem-vindas. Obrigada pelo convite. Imagina. A gente vai começar falando um pouquinho da história de vocês. Eu sempre gosto de trazer o convidado, mas para a gente conhecer um pouco mais o convidado, e não somente falar do tema mais técnico ali, mas a gente saber quem está por trás. Então, eu queria começar com você, Flávia. Fala um pouquinho da sua carreira, tanto aqui na Cummins antes. Fala um pouco sobre você, por favor. Não tenho muita história antes, porque a Cummins foi praticamente minha primeira empresa, então eu já trabalho aqui há 17 anos. Comecei como estagiária e tive a oportunidade de ir evoluindo aí na carreira até chegar na posição que eu ocupo hoje. Hoje eu ocupo a posição de gerente de recursos humanos para a estrutura de People Support e faz parte do meu escopo da suporte aqui para o Brasil e também para as áreas de América Latina. Legal. Vanessa? Bom, assim como a Flávia, eu também não tenho muita história antes, né? Eu comecei na Cummins como estagiária, estagiei em outras empresas como a Eaton antes da Cummins, mas na Cummins eu comecei como estagiária de Line HR, né? Na estrutura anterior que a gente tinha, passei por diversas áreas, estou há 8, quase 9 anos aqui, e hoje eu lidero a equipe de People Support, que é a área de suporte a pessoas para o Brasil. Tá ótimo. Você também foi estagiária? Fui. Então, nós temos 3 ex-estagiários aqui. Exato. Olha que legal. Bom, muito bom. Falando um pouquinho sobre a estrutura em si da área, a gente tem aqui, né? O que é exatamente... Então, Vanessa, o que seria exatamente a estrutura de suporte a pessoas, também conhecida como People Support? A estrutura de suporte a pessoas vem com a missão de ser a linha de frente de atendimento de recursos humanos. Então, a principal mensagem que é importante deixar aqui é: se você tem uma necessidade como líder ou como funcionário de ter um atendimento, de falar com um consultor de recursos humanos, essa dúvida deve ser endereçada ao time de suporte a pessoas. Então, nós somos a linha de frente de atendimento. Então, por exemplo, se eu, como funcionária, tenho uma dúvida a respeito de um tema relacionado a gerenciamento de carreira, tenho uma dúvida sobre uma política, um processo relacionado a recursos humanos, o time de People Support pode ajudar. Eu, como líder, preciso de ajuda num processo de movimentação de pessoas, ou preciso de ajuda para executar um processo de recursos humanos, ou tenho uma dúvida, preciso de uma consultoria, o time de People Support, de suporte a pessoas, também está aqui para ajudar. Então, nós somos a linha de frente de atendimento de recursos humanos. Perfeito. Então, se eu tiver qualquer dúvida relacionada a recursos humanos, eu posso acionar o pessoal de suporte a pessoa. Mais ou menos como é feito a parte do IT. Eu tenho dúvidas de IT, eu vou lá e acesso o pessoal através de chamado, enfim. É assim mais ou menos que a gente opera dentro de RH, isso? Exatamente. E nós temos canais oficiais para isso, que são o chat, onde é possível acessar através do Answers. Então, na página inicial do Answers, tem um ícone no canto direito inferior da tela, vermelho, símbolo de um chat. Clicando ali em agente de recursos humanos, entra em contato com o time de People Support. Importante destacar que por trás desses canais é a equipe de recursos humanos que está. Então, esse é um canal. Também tem o canal presencial. Nós estamos todos os dias disponíveis através do canal presencial. Temos também telefone, onde a mesma equipe responde aos atendimentos telefônicos e via chamado. Então, a gente tem o chat. Vou ver se eu coloco na tela aí para vocês as instruções que a Vanessa comentou. Nós temos o chat,
nós temos atendimento presencial. Uhum. Esse atendimento presencial são todos os dias? São todos os dias na CBL. Certo. E no BLC e na DCB toda quinta-feira. Tá ótimo. E a gente consegue abranger todos os turnos? Todos os turnos. De terça-feira, a gente tem um atendimento estendido para o segundo turno. Então, das 14 às 19 horas, nós estamos na sala da ATPU. Tá ótimo. E também de terça-feira para o terceiro turno. Pela manhã, das 5h30 às 11 da manhã. A gente está também na sala de ATPU. Aí a gente pega segundo e terceiro e primeiro turno, às terças, e às quartas, terceiro e primeiro turno. Tá dentro ótimo. da FAP. Então tem o chat, o atendimento presencial, o telefone e o quarto? E o chamado. E o chamado. Exato. Então a gente tem todas essas opções. Tá ótimo. Flávia, fala pra gente quais são os benefícios que a gente tem com esse tipo de modelo operacional, vamos falar assim. No meu ponto de vista, a questão de você ter vários canais para que o funcionário escolha qual ele se identifica ou que ele tem mais facilidade para contactar a área de recursos humanos é um benefício. E o outro que eu vejo, assim, de forma muito imediata, é ter um time de suporte para atender os funcionários, seja qual for a dúvida deles. Eu conheço bastante estruturas de recursos humanos de outras companhias, e aí eu posso afirmar que o que a Camis está trazendo com a estrutura de People Support e essa disponibilidade de atendimento é um diferencial. Então, na minha visão, esse é o principal benefício. Se você tem qualquer dúvida, folha de pagamento, carreira, quero falar sobre benefícios, ou simplesmente quanto líder, quero, promover uma pessoa, tem alguém lá por trás dos canais, que é o time da Vanessa, disposto a prestar o suporte a qualquer momento. Esse é um ponto importante porque muitas vezes a gente tem dúvida relativamente simples que às vezes para nós trava ali algum processo e o time do RH precisa ser acionado e às vezes com, vamos chamar assim, um canal anterior ou um canal antigo, a gente precisaria contactar uma pessoa específica. Hoje eu entendo que nós temos 4 opções de canais e eu tenho um atendimento em tempo real ali, certo? Certo. E um dos principais focos da estrutura de People Support é a experiência do funcionário. Então, nós fomos organizados para prestar um suporte e atendimento de qualidade, dar essa atenção a todos os funcionários. Perfeito. Muito bom. Então, se eu tiver uma dúvida, por exemplo, sobre carreira, posso entrar em contato com esse time? Pode e deve. Endereça todas as suas dúvidas que a gente vai ter uma oportunidade aí, um momento para esclarecer os pontos. Tá ótimo. E agora é só por chamado? Como que vai funcionar esses 4 canais? A gente faz o atendimento sempre por chamado ou... O funcionário pode escolher que canal ele acha melhor. Se for presencial, eu prefiro presencial porque não sou muito de tecnologia. Tem uma preferência, enfim. Você pode ir no presencial. Eu prefiro o chat porque é mais dinâmico, é o canal mais rápido, inclusive. Eu posso acessar o chat. Ou se, por exemplo, eu tô acostumada a abrir chamada, acho que funciona, é minha preferência, você também pode seguir a cobertura de chamada. Então, o ponto é ter opções, né? Opções de canais para que o funcionário identifique o que melhor lhe cabe, né? De acordo com a sua preferência e entrar em contato com a área. Tá. E antigamente a gente... Às vezes conhecia algumas pessoas do RH e mandava um e-mail. Como que funciona? Se eu mandar um e-mail, vou ser atendido também? Ou preferencialmente é ideal que eu faça esse contato? O que vocês sugerem? A estrutura de suporte a pessoas, ela vem com o objetivo de trazer um atendimento mais rápido, mais eficiente. E para isso, o modelo que a Camis definiu e que tem se provado, né, que tem dado certo através dos nossos dados, é não ter pessoalidade. Por quê? Nós temos uma equipe multidisciplinar disponível para esse atendimento, onde no modelo anterior, como você bem disse, a pessoa tinha que procurar a fulana ou o fulano, que talvez não estivesse disponível naquele momento, em reunião ou em férias, etc. Agora não, mesmo com
né, com essas questões, a pessoa vai ter o mesmo tempo de atendimento. Então, agora não existe mais esse ponto focal, mas existe, né, o que é mais benéfico, uma equipe inteira à disposição para te responder prontamente, né, o mais rápido possível, de acordo com a sua necessidade. Legal. E aí, por exemplo, se eu tive um contato semana passada, eu abri um chamado ou foi via chat e uma pessoa específica me atendeu, não conhecia, comecei a ter esse contato. Então, isso, por exemplo, foi semana passada. Nessa semana eu tenho outra dúvida. Eu devo entrar em contato com essa pessoa ou via chamado? Como que funciona? O contato deve ser sempre através dos canais que a gente listou por os benefícios já comentados. Então, todas as pessoas que estão por trás desse canal são preparadas e têm a capacidade de responder, sendo, né, uma pessoa, talvez nessa primeira necessidade, outra que atendeu depois, elas têm a mesma preparação, fazem parte da mesma equipe, que é a equipe de suporte a pessoas, e vão poder endereçar essa segunda dúvida. Então, esclarecendo, é sempre o atendimento através dos canais. Exato. Tá. Até porque a pessoa não precisa ter essa preocupação de alguém me atendeu na segunda-feira, deixa eu procurar essa pessoa aqui, meu Deus, eu não lembro o nome dela. Uhum. Os canais estão ali. Se você tem né? o canal, você vai direto. consegue já. Legal. E aí você comentou que o chat é o mais efetivo, ou mais rápido, vamos dizer assim. É isso? Não, mais rápido. Dentro dos canais, a recomendação é que o chat pode auxiliar de maneira mais rápida a dúvida dos funcionários, é isso? O chat é o mais rápido. E um dos objetivos de utilizar os canais, além de trazer essa facilidade, é também nos ajudar com dados, que é uma inovação que essa estrutura traz. O que a gente não mede, a gente não consegue melhorar. Então, nós temos dados do nosso tempo de atendimento, porque as pessoas estão procurando a gente, quanto tempo está levando e etc. Então, com base nos dados, o chat é o mais rápido. Eu estava olhando, acho que hoje de manhã, estava em 1h e 25 minutos, alguma coisa assim, o tempo de resposta. Esse é o tempo que leva para o funcionário perguntar e ter a resposta. Entendi. E essa parte de dados que você falou é legal, porque isso a gente pode depois até criar ações, sejam ações de comunicação, de educação para os funcionários, com base naquilo que a gente tem mais dúvida. Então, se a gente não tinha os dados, vamos falar assim, anteriormente, hoje com os dados, né, com esse banco de dados, quantos chamados foram, quais foram as dúvidas mais acessadas, a gente consegue fazer programas proativos para que a gente possa esclarecer e sanar essas dúvidas até mesmo antes das pessoas questionarem, certo? E a gente já está atuando dessa forma, né? Então, todos esses programas de desenvolvimento que tá vindo, essas comunicações, às vezes, um pouco mais focadas, já é com base no que a gente... Já é um resultado dessa análise. está observando, Legal. Com o tempo, a gente vai ser mais intencional, né? Mas, por hora, é assim que a gente está funcionando. Perfeito. E, por exemplo, sou líder e eu tenho um tema confidencial. Eu posso usar esses canais também ou eu devo ir por outro caminho? Sim, deve, na verdade, né? Como líder, os canais são os mesmos. E, como eu comentei, é uma equipe de recursos humanos que está por trás desses canais. E é uma equipe preparada para lidar com confidencialidade, com todos os temas que envolvem, né, a atuação de recursos humanos. Então, como líder, você pode confiar que a confidencialidade vai ser mantida e que o tema vai ser endereçado da melhor forma. Tá, e mesmo para dúvidas mais simples, vamos falar assim, de olerite, benefício, espelho de ponto, também uso os mesmos canais. Posso usar o da CBS, que já era utilizado anteriormente, ou só uso esse? A CBS, que é a nova Cami Services, né? Certo. A CS, tem os canais, ainda estão disponíveis, então os times são focados em benefícios, folha de pagamento e controle de jornada, mas a estrutura de suporte a pessoas também pode auxiliar nesses mesmos temas. Então, por exemplo, somos nós que estamos lá no plantão dentro da fábrica, caso haja uma necessidade, é mais rápido contar com o nosso apoio presencial. E o time de suporte a pessoas pode sim ser acionado a respeito desses assuntos, caso, como a Flávia comentou anteriormente, seja a preferência da pessoa que tem a necessidade. Tá. E assim, se a gente for pensar, antes a gente tinha o Line TR, né?
que seriam as pessoas que davam suporte às áreas específicas. Por que mudou esse suporte? O que vocês entendem? Qual foi o motivo? Conforme o tempo vai passando, né, a gente vai evoluindo enquanto estrutura, enquanto negócio, etc., novas necessidades surgem. Então, esse modelo faz parte de uma adaptação de acordo com a necessidade agora. Então, para que a gente tenha esse foco mais no funcionário nesse momento, para que o HR Business Partner, né, o Business Partner de recursos humanos, possa focar ali em discussões mais estratégicas, essa área foi criada, né, e a gente migrou para esse novo modelo para atender as nossas necessidades de agora. Então, está em constante evolução, né? E precisa. Eu acho legal e interessante esse ponto, porque às vezes a gente não tem ideia do que é não ter o suporte. Hoje, como vocês estão comentando, a gente está falando do suporte via 4 canais, que a gente tem opção, seja telefone, seja presencial, seja via computador. A gente sempre vai ter alguém disponível e pronto para atender a nossa necessidade. Mas quem talvez não tenha experiência de outras empresas ou de outros lugares, eles não têm ideia do que é precisar de um apoio e às vezes demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês para resolver algo. Então, eu vejo isso como bastante benéfico, um benefício bem, bem importante. E eu fiz alguns testes, né? Até mesmo antes da gente gravar aqui, eu fiz alguns testes, fui bem atendido, via chat principalmente. Já abri alguns chamados anteriormente, quando eu tive necessidade, mas eu usei a experiência do chat tanto semana passada quanto nessa semana. Eu tive boas experiências, então eu também sugiro que você utilize, né, divulgue para o pessoal os canais, para que a gente possa cada vez mais ficar com um funcionário, ter um atendimento melhor, quando necessário o suporte do RH. Para a gente fechar aqui, qual seria uma mensagem final que vocês gostariam de deixar para a gente? Da minha parte, usem os canais, sendo repetitivo, porque é uma estrutura para vocês, para os funcionários, né? E é o que eu estava falando inicialmente. Os canais nos ajudam a medir, o que a gente não mede, a gente não melhora. Então é um ciclo. Usem a estrutura, está disponível, é uma estrutura multifuncional. Nós temos profissionais super capacitados para lidar com qualquer tipo de demanda, seja complexa, seja confidencial e etc. E, por favor, nos dê feedback sobre sua experiência, porque só através do feedback também a gente consegue melhorar. Só antes da Vanessa complementar, esse é um ponto importante, deem feedback, porque se a gente utilizar e não tiver uma experiência boa, e a gente não falar nada, é como se fosse dar o 3, 4, 2 estrelinhas lá, né? Os 5 estrelinhas. Tragam esses feedbacks para o time, para que o time possa entender e melhorar, certo? Nosso objetivo aqui é melhorar, como a Flávia comentou, melhorar a experiência quando a gente fala do usuário, mas do funcionário como um todo, né? Perfeito. E um pedido adicional que eu gostaria de fazer também compartilhem a sua experiência com os colegas, com os demais funcionários, com os líderes, com as pessoas da sua equipe. Olha, eu usei o chat, vi que foi rápido, em segundos eu fui atendido, em minutos eu recebi a resposta que eu gostaria. Então compartilhem e nos ajudem a divulgar esses canais. A gente está num momento de gerenciamento de toda essa mudança e toda ajuda nesse sentido de divulgação é bem-vinda. Tá ótimo. Bom, eu queria agradecer aqui a Flávia e a Vanessa mais uma vez por estarem aqui, por a gente conseguir dividir um pouco desse tema importante para que vocês possam saber como que funciona toda a área de suporte a pessoas. E para você que ficou até aqui com a gente, divulgue esse episódio com o seu time, curta aí o nosso vídeo para a gente saber que você tem gostado. Sugiram novas opções de temas, novas pessoas para que a gente possa trazer aqui. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.